Pode colocar a fotinha do tema, se tiver ok. Hoje o tema da pregação é olhos vazados, olhos furados, uma geração que se perdeu de Deus. E nós vamos ver as consequências de uma geração refletida, infelizmente, aí, né, é um retrato, mas é uma figuração do rei que deixou ao Senhor, o rei Zedequias, e se perdeu. E o fim dele foi trágico, um fim ruim, mas o Senhor, Ele tem um fim maravilhoso para as nossas vidas. Eu quero estar lendo com vocês Jeremias 39, do 6 a 7, pode abrir nas suas Bíblias. Jeremias 39, do 6 a 7, diz assim: o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias. Eu falei Zedequias não, mas é Zedequias, à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levar à Babilônia. Amém? Glórias a Deus. Pode deixar essa imagem. Podem se sentar. Então, né, como tema dessa mensagem, olhos furados, olhos vazados. As consequências da religiosidade, da hipocrisia e da corrupção de coração. Quando nós não realmente, como foi falado hoje, não temos dentro de nós o amor a Deus profundo e verdadeiro e o temor ao Senhor, infelizmente, nós sofreremos muitas consequências de atitudes por ter uma vida que está afastada da essência de Deus. Então, irmãos, nós temos que buscar esse entendimento. Nós somos um ser completo. Nós somos inteligentes, capazes, racionais. Nós também somos emocionais. Nós somos uma criatura perfeita feita em Deus. E o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas tantas coisas. E o Senhor quer que eu e você possamos viver essa grandeza, essa plenitude de o conhecer e intencionalmente viver a missão que o Senhor deu em particular para cada um de nós nesta terra. O Senhor entregou uma missão para a sua vida. Às vezes, né, assim, quando a gente está assistindo algum vídeo, vem algum vídeo no YouTube, algum corte, né, aqueles vídeos rapidinhos. E sabe que muitas vezes eu vejo pessoas que ficaram famosas, muitas vezes pessoas que vieram da pobreza e de repente, porque foi muito rápido, hoje nas mídias sociais tem jovens de 15, 12, 13 anos ficando milionários de dia para a noite, porque entenderam como mexer nas mídias sociais. Mas o que acontece muitas vezes? Eles chegam a ganhar uma quantia de dinheiro, vai lá, compra o carrão que sempre sonhou, começa a sair com a mulherada, porque antes estava lá pobrinho, feinho, ninguém olhava. Aí ele começa, aí arruma, né, coloca as roupas bonitas, aí chove a mulherada do mundo, porque as de Deus querem homens que temem ao Senhor. E muitas vezes, o que acontece? Essa pessoa ela fica em depressão. Por quê? Porque ela chegou num lugar que ela almejava, ela pensava que esse lugar ia trazer felicidade. E ela fala assim, poxa, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho fama, mas eu não tenho felicidade. Porque nada neste mundo, nada que o mundo possa nos oferecer, nos trará alegria verdadeira, a alegria do Senhor. Isso não quer dizer que não podemos ter recursos, podemos sim ser prósperos financeiramente, onde tivemos testemunhas, irmãos, tem irmãos milionários, você não sabe aí, mas tem irmãos milionários, glórias a Deus, milionários em reais, um dia vai ser em ien, em dólar, que assim seja. Mas, irmãos, o dinheiro é apenas um servo nas mãos de um ungido do Senhor, nunca será o Senhor da sua vida. Por que essas pessoas elas entram em depressão? Porque elas não estão vivendo um propósito.
Elas não estão vivendo aquilo que elas foram criadas para ser e fazer. Elas não estão cumprindo uma missão. Não tem uma alegria verdadeira dentro de si. Não tem uma alegria de ser, não tem uma alegria de viver por falta de não viver o seu propósito e a sua missão. Irmãos, você acha que nós vivemos uma religião? Tudo fica... Irmãos, sim, todo mundo vive uma religião. Porque religião são coisas que nós fazemos em conjunto, são crenças, são práticas. E principalmente a nós, são práticas que nós fazemos com o princípio da palavra, com a autoridade de Deus, até na manifestação dos dons sobrenaturais. Porque religião, a pessoa ela pode viver até fora de uma igreja. É aquilo que ela faz todos os dias, são os hábitos dela. As atitudes dela, o caráter que leva a ser e a fazer cotidianamente o que ela crê que é o certo. Ou, infelizmente, aqueles que têm um caráter ruim fazendo aquilo que é errado. E, às vezes, ela até pensa que é o certo. Mas, o que eu e você, nós, a igreja do Senhor, não podemos viver é uma religiosidade. É fazer as coisas por fazer. É fazer as coisas sem essência. É fazer as coisas sem amor. É fazer as coisas afastadas de Deus. Então, irmãos, a religiosidade é uma prática sem este fundamento, sem sentir. Tem uns mais emocionais, outros mais racionais, isso são características pessoais de cada um, mas todos nós temos sentimentos, e nós temos que sentir o Senhor falando conosco, este amor e ter esse desejo de todos os dias sermos mais parecidos com o Senhor. Por quê? Porque se nós estivermos religiosos, não fluirá vida dentro de nós. Por isso hoje, irmãos, mesmo dentro da casa do Senhor, tem muitas pessoas que estão em depressão, muitas pessoas, por estar ali preso nesta religiosidade, elas não estão conseguindo usufruir da verdadeira essência de Deus. E outra coisa também, que é mais fundo, quando a pessoa ela anda muito nessa religiosidade, só na aparência, muitas vezes só cristão dentro da igreja, ela sobe ainda mais um degrau, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma aparência, né? Como fala na palavra, aquele sepulcro caiado, tá quando a gente vai no cemitério, principalmente do Brasil, daquela lápide, às vezes bonita, né? Quem tem mais recursos financeiros tem até ouro, é aquele lá, uma lápide de mármore, palavras maravilhosas, mas os que tem lá dentro, há um morto lá dentro, que já apodreceu, e muitas vezes nós podemos ter a aparência de estarmos cheios de Deus, mas por dentro somos um sepulcro fedido, a morte dentro de nós. Então, irmãos, quando nós agimos realmente em hipocrisia, a hipocrisia é a pior coisa. Por quê? Porque nos faz querer aparecer para as pessoas, isso é tão pequeno. Querer aparecer e não ser. E geralmente o hipócrita, ele é ruim para as pessoas da sua casa. É aquele que está aí cumprimentando o irmão, mas às vezes em casa é ríspido com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. É maldoso, porque ainda não conheceu a essência do Senhor. Então, irmãos, se eu e você, de repente, temos isso no nosso coração, por fora, bela viola, de dado antigo, mas por dentro, pão bolarento. Por dentro está ruim, está estragado. É um dia de mudança, um dia de transformação. Nós temos que ser
lindos em Deus, santos em Deus. Eu estou falando lindo de essência. De dentro para fora. Não só de fora, a gente não precisa aparecer para ninguém. E uma das questões, você que é o primeiro convertido da sua família, muitas vezes, irmãos, você vai passar sim por muitas lutas, muitas adversidades, muitas entregas a Deus. Serão dias que você às vezes vai questionar até a sua fé. Serão dias porque você não conseguir mudar. Muitas vezes você vai se frustrar. Mas se simplesmente você continuar caminhando, você será uma pessoa cheia de vitória. Quanto mais a desgraça na sua vida, quanto mais o erro na sua vida, mais será o perdão de Deus para um coração convertido. Maior será o testemunho, maior será coisas maravilhosas que você poderá fazer para Deus, porque você foi transformado. Então, irmãos, Deus tem tudo isso para nós, para quem está vivendo em Cristo. Mesmo aqueles primeiros convertidos vão ter esse enfrentamento, seja emocional, seja da mudança, seja intelectual, seja as ciladas de Satanás. Mas quão maior será a vitória? Você vai poder abrir os seus lábios e declarar: eu era assim, igual o William testemunhou, mas hoje eu sou transformado. E declarar vida. Então não olha para o ruim, olha para o bom. Olha para o que o Deus quer fazer sobre a sua vida. E outro ponto, irmãos, que é um grande perigo. Quando nós estamos na igreja, como foi falado, Heloísa, usada aqui por Deus, falou. Irmãos, a pior coisa quando os pais são religiosos. Irmãos, essas crianças, elas crescem em conflito. Por quê? Porque os pais não eram crentes na essência, eles só iam para uma igreja. Mas eles veem em casa coisas diferentes e eles aprendem a ser um pequeno religioso. São pessoas que quando crescem, muitas vezes elas vão se desviar. Muitas vezes elas não vão compreender Deus, porque ali, de repente, o pai e a mãe eram uma coisa na igreja, fora de igreja já pega o carro, vai xingando, falando palavrão. Nunca vê o pai ajoelhado orando, não vê a mãe sendo submissa, o pai cuidando dos filhos, irmãos. Ali pensa assim, para que eu vou querer esse Deus? Esse Deus não muda a vida das pessoas. É um conflito muito grande quando uma criança... Eu acho que é pior que mundo. Quando cresce num lar de religiosidade. Porque o coração dessa criança vai ficar confuso. Não vai entender Deus, ele não vai entender nada, vão ter muitos conflitos. Irmãos, por isso nós temos que rejeitar a aparência de cristão, mas desejar, na essência, ser um cristão verdadeiro, para viver a palavra de verdade. E um cristão, ele não é um legalista religioso, como antigamente os fariseus, eles conheciam as leis, mas eles viviam debaixo daquela opressão, de manhã até noite, seguindo detalhadamente. Eu tenho que acordar, eu tenho que colocar essa roupa, eu tenho que lavar minha mão tantas vezes, eu só posso fazer isso, aquilo, aquele outro. E eles viviam nesse contexto oprimido. E muitas vezes, até por se ensoberbecer, achar melhor que os outros. Também apontavam, fulano está errado, ciclano está errado, beltrano está errado. Mas também, como eu falei, muitas vezes eles seguiam essa religiosidade, mas por dentro eram ruins de coração. Não se importavam com as pessoas, não amavam as pessoas. Eles só queriam aparecer na sinagoga, ser honrados pelos homens. Eles queriam o mínimo que Deus poderia dar, porque o máximo que Deus deu foi o seu amor pelas nossas vidas. Por isso hoje, agora, com uma vida de filhos de Deus, que é o que o Senhor quer para mim e para você, que nós vivamos a verdade. Como filhos de Deus, que nós sejamos livres, felizes, completos para viver o melhor de Deus.
Lá em Mateus, se você puder abrir comigo, Mateus 22, 37 ao 39, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós conhecemos essa palavra. Nós amamos a Deus em espírito e em verdade. Nós amamos com as nossas emoções, nós o desejamos. Nós amamos com o nosso entendimento, com a nossa racionalidade. Nós o amamos colocando tudo para Ele. Tudo. E amamos primeiro Ele. E o Senhor Jesus falando, um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós vivemos debaixo de princípios, não de legalismo religioso. Irmãos, se nós cumprirmos isso, amarmos o próximo como a nós mesmos, pronto, irmãos. É um princípio. Aquele que teme e ama o Senhor, ele vive debaixo de um princípio. O princípio. Se eu e você vivermos isso, irmãos, o que nós vamos fazer? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem você será para o seu marido? Se você tem que fazer o bem para ele, quem você será para a sua esposa? Se você tem que fazer o bem para ele, quem você será no seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, para os seus chefes? Porque você tem que fazer o bem para eles. É um princípio de você estar praticando sempre o que é bom, o bem para as pessoas. Você anda debaixo de um princípio. E também, irmãos, uma coisa que nós temos que resgatar neste dia: o amor, a compaixão pelos ímpios. Hoje as pessoas estão morrendo em seus pecados e não há quem pregue, irmãos. Nós temos que fazer o bem para a geração que está perdida, afastada de Deus. Lá em Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós, os cristãos, insistimos para que as pessoas venham à igreja, conheçam a Deus. Por quê? Porque nós queremos fazer o bem para ela. Nós encontramos em Jesus a nossa pérola de maior valor. E não aceitamos ver do nosso lado pessoas morrendo em seus pecados, nas suas transgressões, sabendo que nem alertamos, irmãos. Eu não entendo um cristão trabalhar anos numa fábrica e nunca pregar o evangelho. Eu não entendo. Eu não entendo passar por uma pessoa e não falar de Jesus. Eu não sou, irmãos, meu chamado maior é o profético apostólico. Irmãos, assim a pessoa pode falar: Jesus, mas irmãos, todas as pessoas que eu tive um pouquinho maior meu contato, um pouquinho mais de amizade, todas eu falei de Jesus Cristo. Porque eu queria o bem para a vida dela. E porque eu sabia que era minha responsabilidade. Eu ide, e eu não entendo as pessoas quando leem a palavra do Senhor, é como se não lesse nada. É como se fosse uma história de ficção. É como se não fosse uma verdade, não estão nem aí. Tanto faz. Por quê? Porque eu sou um religioso que vive na religiosidade. Para mim, tanto faz. Tanto faz que se exploda. Irmãos, volta a foto ali. E nisso a gente vai ver que tudo que nós fazemos nesta vida terá uma consequência. Seja ela uma consequência positiva, seja ela uma consequência negativa. E este rei, infelizmente, ele viveu a pior consequência de todas. Ele foi o último rei de Judá, antes, para o exílio da Babilônia. E ele geracionalmente viveu toda a podridão dos reis que não temeram a Deus. Culminou na pior
coisa que um homem pode viver culminou na pior coisa. Irmãos, tem que ter temor nos nossos corações. Se você não está nem aí para a sua vida, algo errado tem. Não é possível viver assim. Se você pensar, vou morrer hoje, tanto faz se eu for para o inferno. E meus filhos, eles que se viram, eles que estão nem aí. Irmãos, algo errado tem. Algo errado está acontecendo na sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor tem se cumprido. E quem nós somos hoje? Nós somos os reis e sacerdotes deste tempo. Ele foi o rei da época dele. Quem reina agora? Quem? A igreja. Eu e você. Somos nós. E qual o futuro que nós vamos querer ter? Com os nossos olhos sangrando, cegos. Cegos pelo pecado, pela hipocrisia. Pela falta de atitude, apatia, frieza, desânimo. Irmãos, todo mundo cansado. Irmãos, eu tenho que fazer Uber. Glória a Deus, irmãos. Antigamente as pessoas morriam de fome. Hoje, você pode trabalhar, você pode fazer Uber, você pode ganhar dinheiro na internet. Clicando um botãozinho lá, entre assentos, e tem irmão reclamando. Eu tenho que trabalhar. Irmão, você quer o quê? Não trabalhar? Então, está sendo uma árvore, assim. Não tem como. E a gente deixa de aproveitar a nossa vida. Sabe, a pior coisa de viver numa religiosidade é você nunca ter o prazer de realmente conhecer quem é você de verdade. Nunca tenha o prazer de conhecer quem é você de verdade. A sua essência, a sua identidade, o seu selo. Porque quem vive na religiosidade, ele não vai ser curado. Ele não será transformado, ele sempre vai trazer aquele passado com ele. Ele sempre vai trazer os questionamentos com ele. Ele sempre vai trazer aquele que me feriu, aquele que me machucou. Eu não entendo, mas também não procuro entender. Não entende, mas não procura estudar. Eu não sinto a Deus, mas não ora. Irmãos, como que nós vamos viver dessa maneira? Irmãos, nós temos que ter mais atitudes assertivas. E é triste, irmãos, porque viver um propósito é maravilhoso. Irmãos, viver no propósito vão passar dia de angústia, sim, tristeza, sim, tantas coisas assim, mas nós estamos vivendo, nós estamos progredindo, nós estamos caminhando, nós nos entregamos a Deus e nos conhecendo. Você vai conhecer a pessoa maravilhosa que Deus fez. Você acha que Deus fez coisa ruim? Não, irmãos. Mas muitas vezes nós estamos presos no passado, no velho, nas doutrinas de Satanás, nos sofismas, enganos, nas fortalezas mentais. Irmãos, muitas vezes tem uma fortaleza na sua mente. Uma fortaleza é algo com fundamento, construído tijolo por tijolo. E às vezes tem coisas que você vai demorar para quebrar mas se você insistir na palavra de Deus, na oração, na entrega, você vai derrubar essa muralha. E o seu verdadeiro eu vai sair, vai florescer, você vai viver. Viver para a glória de Deus. Não será mais uma pessoa apática, deprimida, depressiva, reclamando, irmãos. É muito feio ver as pessoas reclamando, é feio. Às vezes eu estou conversando com as irmãs, eu tenho algumas questões de saúde, eu comento com elas, eu falo assim, mas irmã, não estou reclamando, eu estou contando, porque é feio reclamar. É feio reclamar. Eu não tenho coragem de abrir os meus lábios para Deus e reclamar. Eu falo, Senhor, diz que eu abri os meus olhos nessa terra. Eu só tenho visto a bondade e a fidelidade do Senhor todos os dias da minha vida. Mesmo antes de te conhecer, Senhor, eu só tenho visto a tua bondade e fidelidade. É só isso que eu carrego no meu interior. E se é
aprover ao Senhor, que o Senhor me permita, Deus, viver as tuas grandes promessas, ó Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Nós precisamos de ser de Jesus na essência. Irmãos, queira conhecer o seu verdadeiro eu. Irmãos, e dar crédito à palavra do Senhor. Tantos estão morrendo. Tantos passando para o nosso lado e a gente fala, ai, eu quero, ai, que dor, ai, que desânimo, ai, que preguiça, ai, ai. Irmãos, vamos acordar. A sua vida não é ruim, irmãos. A sua vida é boa. A sua vida é boa. A sua vida é boa, irmãos. Quem está aí, quem que tá chovendo lá fora, todo mundo tem um teto na sua cabeça, um carrinho para andar, uma comidinha para comer. Irmãos, vamos sair de esquemas malignos. Como eu falei, o rei Zedequias, infelizmente, culminou na vida dele todas as tragédias, porque foi um ou outro rei que seguiu verdadeiramente ao Senhor. Infelizmente, esses reis desobedeceram a Deus. Não escutaram a voz do Senhor, não ouviram o Espírito Santo do Senhor falando ao seu coração. E quando, principalmente nessa fase desse rei, se levantou um dos profetas que eu mais amo, o profeta Jeremias, alertando, o Senhor levantando os seus ungidos dessa terra para aleitar a igreja. E naquela época o Senhor levantando o seu ungido Jeremias, para falar além da palavra, o Senhor levantando os seus ungidos para ministrar. Levantou Jeremias, ele falou tudo o que ia acontecer. E esse rei não deu crédito porque ele estava servindo ao próprio ventre. O que importava para ele era a sua aparência. O que importava para ele era ele ter aquele comodismo de ser um reizinho. Não importava a vontade de Deus, não. Então, além de afastar o coração de Jesus, além de não crer na palavra, ele rejeitou a voz do profeta. Rejeitou a voz do ungido do Senhor e grande foi a consequência para a vida dele. Essa é a pior morte que eu vi na Bíblia, irmãos. É a pior de todas. É a pior de todas as consequências deste homem, a desgraça que ele viveu. Irmãos, tudo já está escrito na Bíblia, nós sabemos o que vai acontecer, ninguém vai ser pego de surpresa, irmãos. Como foi profetizado, nós já temos o livro das revelações do Apocalipse. Nós temos o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos os livros de Tessalonicenses falando tudo o que vai acontecer nos dias finais. Mas estamos como os que dormem. Tanto faz. Irmãos, se a igreja se esfriar, não seja eu que venha me esfriar. Se coisas ruins vão acontecer, se pessoas vão ser instrumentos de maldade, se pessoas vão ser hipócritas dentro da igreja, que não seja eu, que não seja você. Isso é um posicionamento. Irmãos, as coisas não mudam. Os problemas da terra são os mesmos. Como está em Eclesiastes, não há novidade nenhuma debaixo do céu. O povo antigo, o povo de hoje, vive as mesmas coisas. E a consequência vem, irmãos. Tanto positivo de uma vida de glória em Jesus, quanto numa vida desgraçada, fora da bênção de Deus. Desgraçada é uma palavra tão ruim, mas desgraçado aqui, não viver na graça, não viver debaixo da bênção, não viver aliançado com o Senhor, irmãos. Como nós tivemos ontem aqui, um momento muito lindo. Já há muitos anos eu peço, Deus, queremos viver a prosperidade do reino. Pessoas sendo abençoadas financeiramente é maravilhoso, mas eu falo, Senhor, só levanta, essa é a minha oração, irmãos, só levanta aquele que tem aliança contigo.
Porque, sabe, tem irmãos que se Deus depositar 5 milhões na conta, já vai olhar o outro irmão de cima para baixo. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem famoso. Aqui somos todos nós dependendo de um Deus. Tem irmãos que se ganhar 10 milhões na conta, larga a família e vai viver aí. Vai para a gandaia, vai para o carnaval no Brasil. Irmãos, vamos acordar. Tem mulher, irmãos, coisa mais feia. Quando, sabe, tem irmãs que começam a ir na academia, aí fica com um corpinho mais legal e começa a usar roupa justa, curta, roupa de adolescente. Irmãos, que coisa feia. Se você não viveu todas as fases da sua vida, não foi adolescente, não queira voltar atrás, seja restaurada em Deus, para ser uma mulher de Deus, uma mulher elegante, uma mulher feminina. Uma mulher feminina é muito mais bonita que a mulherada aí mostrando bunda, peito, barriga. Irmãos, não, uma mulher de Deus, uma mulher santa, é a mulher mais linda que existe neste mundo. Todo mundo vai reparar quando uma mulher elegante chega num ambiente. Todos vão reparar. E aquela lá que está com aquelas roupas horríveis, pode reparar, mas é para falar... Pode até ter uma lascívia, alguém olhar, que infelizmente acontece, mas todo falar, se for solteiro, vai falar, com essa eu não caso. Com essa eu só vou bagunçar com ela e depois jogar fora. Mas todos vão admirar uma mulher de Deus. Então, irmãos, nós vemos esses pecados de Zedequias. Desobediência a Deus. Lá em Jeremias 37:2 diz assim, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor. Quem falou por intermédio de Jeremias, o profeta. O rei não deu os ouvidos, aí os servos não deram ouvidos. Aí ninguém dá ouvidos se nós somos autoridade. Nós temos que ser boca de Deus para que os nossos filhos, os nossos discípulos, a igreja do Senhor venha se submeter a Ele. Vamos dar ouvidos. Então, ele teve essa desobediência ao Senhor. E também teve quebra de juramento. Traiu. Ele tinha feito um pacto que ele ia se render a Nabucodonosor, porque o Senhor falou que isso viria, mas Deus ainda levaria a vida dele. E ele falou que faria, mas ele quebrou. Quantas vezes nós falamos que vamos fazer as coisas? Prometemos coisas para Deus, prometemos coisas para o nosso marido, prometemos coisas para o nosso esposo, para os nossos filhos e não fazemos. Jurou, era uma pessoa que não cumpria a sua palavra. Como eu falei, tinha rebeldia contra os profetas, perseguiu Jeremias. Porque Jeremias falava aquilo que Deus queria. Não era para agradar o coração do rei. Ele falava a palavra do Senhor, ele para prender Jeremias. Então ele era um rebelde, um insubmisso de coração. Permitiu injustiça. Tolerou idolatria. Não defendeu os necessitados. Não se colocou na frente daquele que é mais fraco. Irmãos, se você tem um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de entendimento, você tem que se colocar na frente daquele que é mais fraco. Irmão, eu não suporto ver injustiça quando as pessoas usam as outras pessoas. Quando pessoas fazem maldade com crianças, com animais, porque isso reflete quem ela é na essência. Uma pessoa que não tem o amor de Deus. Se eu e você temos um pouquinho, nós temos que doar. Como o pastor Machado fala, não importa o quanto você sabe, mas importa o quanto que você está fazendo com o que você sabe. E isso, irmãos, é para operar justiça ao fraco, ao oprimido. Aquele que não tem noção da vida, nós temos muitas vezes que ter noção por essa pessoa. Não, mas a gente quer ficar nessa nossa vida, nesse mundo de irmãos. Vamos sair desse cativeiro. E ele também teve covardia espiritual, foi um covarde. Irmãos, é feio. É feio ser covarde, é feio. Principalmente os homens, é o primeiro quem tem que se levantar na sua casa é o homem. Deus deu força para o homem, é feio. É feio.
gente não se levantar pelas coisas que o Senhor nos deu. Nós temos que cuidar daqueles que o Senhor entregou nas nossas mãos. Por isso o Senhor derrama o espírito de ousadia, intrepidez e coragem. Irmãos, diante de Deus nós estamos prostrados, pedindo ajuda-me, Senhor. Eu sou tão pequeno, eu sou tão limitada, eu preciso diante de Ti. Mas quando nós saímos deste lugar, nós vamos crescendo. Nós arqueamos os nossos ombros, mudamos as nossas posturas para, diante das circunstâncias, diante dos fracos, nós estarmos de pé. Diante das aflições deste mundo, nós estarmos de pé, prostrados em Deus, humilhados no Senhor, mas diante deste mundo, de pé, um guerreiro, uma guerreira, alguém cheio de autoridade, determinação, aquele que vai falar, que não vai se calar, não é aquele que vai empurrando um para o outro, é igual batata quente. Não, ninguém quer se comprometer. Aí se eu falar e se não gostar, e daí, irmãos? Ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você vai querer ficar agradando as pessoas. Não tem dois caminhos. Isso não quer dizer ser uma pessoa ríspida. Não, irmãos. Em amor, uma pessoa amável, que sabe falar, uma pessoa que sabe entrar num ambiente e sair. Irmãos, pensa como está a sua vida. Você tem orado a Deus? Conversado com Deus, sentido a presença de Deus? Buscado ao Senhor? Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é a minha missão? Irmãos, é diferente do irmão aqui, não há comparação, competição. Ninguém aqui está competindo. Você tem que estar à frente de si mesmo. Se você tem que competir com uma pessoa, compita com você mesmo, para ser melhor a cada dia. E crer e viver o que Deus depositou na sua mão. Se você não tem um chamado pastoral, amém. Você não precisa se transformar em pastor, mas se você tem, lute por isso. Se você quer empreender para o reino, é do seu coração, então lute por isso. É o que o Senhor derramou para a sua vida. E o pior de tudo, por todas estas coisas, ele sofreu muito. Ele viu seus filhos serem mortos, irmãos. O pior de tudo. Coloca a foto do rei de novo. O pior, irmãos, porque para mim, assim, isso foi quando ele foi capturado por maldade do outro exército. E você sabe que diabo é ruim. Se você cair na mão de Satanás, você sabe o que você vai sofrer. Essas são as consequências daqueles que não temem ao Senhor. Irmãos, isso, sabe, corta o meu coração. Porque eu acredito que o amor que mais se parece nesta terra com o amor de Deus é o amor de um pai por um filho, ou melhor ainda, o amor de uma mãe pelo filho. Eu acho que é o amor que mais se compara ao amor de Deus. Lógico, o amor de Deus é incomparável. Mas, irmãos, antes de serem rasgados os olhos dele, ele viu toda a sua família ser massacrada. Ele viu seus filhos morrendo à espada. Ele viu tudo que ele foi cego a vida inteira. Agora ele estava vendo que a cegueira dele lhe causou. Ele foi cego a vida inteira e morreu um cego. Não enxergou. Por isso que a palavra fala, aquele que tem ouvidos ouça. Porque muitas vezes a palavra é pregada, mas ninguém escuta. Porque estamos como sepulcro caiados. Religiosidade mata a igreja. E mata o que o Senhor tem para gerações futuras. Uma vida abundante, um casamento feliz, uma vida próspera. Pregar o evangelho em amor, ter desejo que as pessoas estejam aqui sendo salvas pelo Senhor. Não ser um soberbinho, ai, eu tenho dinheiro, ai, Miguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, é ridículo. Irmãos, quando eu encontro um soberbo, um altivo, eu falo, ai, que criatura ridícula. E quando alguém quer competir?
Eu falo, ó, você já ganhou, você é mais bonito, você é mais inteligente, você é mais ungido. Toma a medalha para você, uhul, até bato palma. Porque, irmãos, é tão ridículo. Porque mostra como a pessoa é pequena por dentro. Quando ela quer se mostrar para fora, é porque ela é um homenzinho desse tamanho. Uma mulherzinha desse tamanho, um serzinho que se sente totalmente inferior. Então, ele tem que ter aparência. Ai, olha o meu relógio, olha o meu carro, olha o meu corpo. Irmãos, é ridículo, ridículo, ridículo. Enfim. Pode passar aquele textinho lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como nós falamos, para nós aplicarmos na nossa vida, foi cego ao Espírito, e a sua morte refletiu a vida que ele teve. Irmãos, vamos refletir. O nosso fim pode ser maravilhoso ou muito ruim, pode passar no 2. Não viveu as promessas de Deus. Quando uma pessoa ela vive na religiosidade, não está aí, não escuta a palavra de Deus, ela não vive as promessas. Tanto as promessas que são para todos nós no coletivo, promessas que estão na palavra de Deus, uma vida abundante, um casamento, uma vida em paz, uma vida feliz, filhos submissos, uma mulher que o Senhor deu, uma mulher que o Senhor plantou na vida de um homem de Deus, um homem que teme ao Senhor, um homem de palavra. Ele não vive além das promessas particulares. Sabe o que é legal viver uma promessa? Algo, você sabe que é único. Deus fez para você. Deus deu para você. Vai ter o seu carimbo ali, ó. Você vai ter a sua criatividade. Você vai poder manifestar os dons e talentos que Deus te deu. E fluir. Isso é vida, irmãos. Independente, que para o mundo pareça pequenininho. E daí? Os outros não têm nada a ver com a sua vida. Independente se o Senhor deu para você cuidar da sua casa. Ser um bom pai, uma boa mãe, cuidar bem dos seus filhos. Se é isso que o Senhor te deu, glória a Deus. Se o Senhor te deu outros sonhos, ser um empreendedor, um pastor, ter uma igreja, manifestar os dons espirituais, o Senhor te deu. E o gostoso, maravilhoso é viver isso. Pode passar o 3. Perdeu sua autoridade, seu governo e não deixou herdeiros nem herança. Ele perdeu tudo, 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 tudo. Irmãos, ainda eu não tenho um filho natural, né? Eu só tenho filhos espirituais, aleluia. Mas o que eu estou falando é isso, por ele não foi apático. Ele perdeu a autoridade, seu governo e não deixou herdeiros nem herança. Não sobrou nem filho para contar a história, não sobrou herança e não sobrou algo que ele deixou, um legado. Algo que ele fez e abençoou as gerações futuras. Não, ele não deixou nada. Então, quando vivemos uma vida religiosa, não deixamos nada. Simplesmente morremos e pronto. E ainda para aqueles que não temem ao Senhor, infelizmente, vão para o inferno. Mas aqueles que temem a Deus e amam o Senhor vão viver a glória com o Senhor Jesus. E as recompensas que ainda receberemos lá no céu. Pode deixar o 4. Perdeu os seus bens. Então, tudo que era precioso para ele, tudo que ele lutava, que eram os bens dele, que os outros verem ele legalzinho, assim, o rei, tem tudo, olha, tem fama, tem dinheiro, tem poder. Irmãos, tem gente que se desgasta de noite, pela minha casa, pelo meu carro. Irmãos, e eu profetizo que você vai ter o melhor dessa terra, não é isso? Mas tem gente que só vive para isso. Irmãos, isso vai virar nada. E foi o que aconteceu na vida dele. Perdeu tudo, inclusive aquilo para que ele dava tanto valor. Pode colocar o próximo. Seu governo simbolizou a abertura de um tempo de consequência. Consequência da desobediência. Irmãos, arigatou até aqui. Por isso que eu falei, muitas coisas já estão profetizadas.
Vão ter os falsos profetas que vão se levantar nos últimos tempos. Vão ter as pessoas mais amantes de si mesma, o hedonismo, a autoadoração. Vão ter essas pessoas no final dos tempos. Vão ter nos finais dos tempos as pessoas que o coração vai estar frio. Mas eu e você podemos ser diferentes. Podemos perseverar até o fim, como o profeta Jeremias perseverou. Isso é uma escolha. É uma escolha. Então, escolhe a bênção. E como eu e você, nós podemos mudar? Só tem uma solução, que é buscar a Jesus de todo o coração, um arrependimento verdadeiro e um desejo, Senhor, eu me arrependo e transforma a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, ó Deus, para pregar o teu evangelho. Usa-me para ser uma bênção dentro da minha casa. Usa-me, Senhor, para manifestar os seus dons e talentos. Usa-me, Senhor, que eu possa prosperar. Abençoa meu casamento, abençoa minha família, o futuro dos meus filhos. E o Senhor vai começar a entregar coisas às suas mãos. Bens, bênçãos, prosperidades, mas a maior alegria, que é de viver um propósito, que não é só para viver para si mesmo. Porque as pessoas estão se matando, se suicidando, porque elas não vivem um propósito. Irmãos, não importa se é rico, se é pobre, se é famoso. Você vê esses famosos, eles vivem lá, indo para se restaurar. Até o Whindersson ele foi numa casa de recuperação, mas não de drogas, recuperação psicológica. Porque ele estava se perdendo. Irmãos, viver o propósito que vai te curar. Porque quando nós vivemos um propósito, nós somos responsáveis, nós nos levantamos e fazemos. Nós entregamos para o não, eu me coloco nessa posição. E nós servimos um Deus invisível, nós não o vemos. Isso é até bom, Deus fez assim. Por quê? Imagina assim, quando, por exemplo, eu não sei falar muito bem Nihongo. Aí se a Jana está comigo, ela fala, Jana, fala aí, né? Porque imagina, você está vendo Deus, você ia querer que Deus fizesse tudo. Deus está aqui, ó. Porque nunca a gente vai se comparar a Deus. Mas nós realmente... Ele se reflete em nós. Nós olhamos para Ele, para a sua essência, para a sua palavra. Mesmo sendo invisível aos nossos olhos, nós cremos. E Ele fala, vai você. Vai que eu estou com você. Vai que eu estou com você. Irmãos, e se levantar em autoridade é ter responsabilidade. Porque a gente tem a tendência a fugir das coisas. Irmãos, a gente tem que ter essa garra, essa gana. É até muito engraçado. Infelizmente, ainda tem alguns... Estou tratando isso, estou muito bem de saúde, mas ainda tem alguns casos de crise de enxaqueca. Eu fico lutando contra isso e, às vezes, o pastor Adriano me libera de algumas atividades da igreja, porque eu estou com enxaqueca. E na quarta-feira, irmãos, acordei com enxaqueca. Eu tenho enxaqueca o dia inteiro. Porque a enxaqueca começa quando eu estou dormindo. Eu acordo com enxaqueca. O dia que eu orei, repreendi, irmãos, tomei remédio e tal. Eu, antes de ir para o culto de oração, orei, Senhor. Foi melhorando, mas eu não estava completamente bem. Mas, irmãos, o pastor Adriano não está aí, então eu me sinto responsável. Se ele tivesse, eu ia falar, amor, então você vai, eu já vou ficar, glória a Deus, aleluia. Certeza que faz isso. Eu falei assim, não. Tema o meu Senhor, o pastor Adriano não está aí, eu não tenho que estar lá. Irmãos, tem os irmãos, pastor Tandy, o Wellington estava dirigindo o culto, não é pelo fato, tem pessoas responsáveis, ia ter o culto de oração, ia ser maravilhoso como foi. Mas a minha responsabilidade me faz vencer as minhas debilidades. Quem é pai, quem é mãe, vive isso todos os dias. Você vai trabalhar doente, cansado. Você acorda de madrugada, cuida do seu filho porque você é responsável. Então, irmãos, vamos ser responsáveis todos nós pelas coisas do Senhor. Tudo tem em poder, amor e moderação. Tudo tem o seu lugar. Tem o seu lugar do descanso, tem o seu lugar da família e tem o seu lugar de fazer a obra de Deus. Amém?
Eu vou ler um último versículo e vamos estar encerrando. Em Apocalipse 1 diz assim, do 1 ao 7. Se puder acompanhar comigo, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por amor do meu nome, e não se deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali é que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Na época de Adão e Eva, eles não chegaram a comer esse fruto, essa árvore está escondida. Um dia, eu e você, infelizmente, eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o Senhor tem uma árvore da vida, que um dia todos que forem para Ele em glória ou serem arrebatados vão comer esse fruto e vão permanecer na presença de Deus eternamente. Tantas vitórias, tanto poder, tanto unção, tanta vida. A vida também causa dores. A vida também tem tribulações, mas é vida. Vida é isso. Um dia você está embaixo, outro dia você se levanta. Mas você tem coragem, ousadia de viver. Tome a sua vida de volta para si. Irmãos, por quê? Muitas vezes hoje a gente está usando as fraquezas. Hoje as pessoas não têm mais pecado, ela tem fraqueza. Ela sim porque o pai dela é assim. Ela sim porque não sei o que lá. Ela não ama o irmão porque alguém feriu a vida dela. Ela não faz as coisas porque ela é doente, irmãos. Não é fraqueza, é pecado. E eu não estou falando como uma acusação. Eu falo assim, Senhor, me ajuda a vencer. Tem gente que vai viver o trauma para o resto da vida e nunca vai se reconhecer. Nunca vai conhecer quem é a pessoa maravilhosa que está dentro dela, a pessoa que Deus fez. Então, em vez de falar fraqueza, eu não quero sair de casa porque eu sou coitadinho. Não, isso é um pecado. É um pecado, irmãos. Viver na tristeza é um pecado. Deus me ajuda a sair dessa condição, porque o Senhor tem vida abundante para mim. Aí você vai pedir a ajuda de Deus, não como uma acusação, não, eu sou um pecador, meu Deus do céu, não. Deus, eu não estou vivendo uma vida plena, me perdoa. Eu não tenho vontade de fazer nada, me perdoa. Eu não amo. Fulano, ciclano, me perdoa. Mas me ajuda, eu reconheço, me ajuda a sair dessa condição, para eu viver a vida que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus. Queria que você se colocasse em pé. Convido o Ministério de Louvor e Adoração. E eu queria que você se colocasse no seu lugar, se levantasse no seu lugar, porque a palavra de Deus de 1 Pedro 1, 4, 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O conserto começa primeiro na casa e depois ela reflete para o mundo. Nós nos consertamos e depois nós seremos agentes. O juízo começa primeiro na casa de Deus e depois nós seremos usados para trazer este conserto de obedecer ao Evangelho do Senhor em amor para todo mundo. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora.
e pedisse para o Senhor derramar sobre a sua vida quebrantamento. A palavra de Deus fala que Ele derrama colírio sobre os nossos olhos para que nós podermos enxergar a Ele, enxergar a verdade. Que o Senhor derrame agora esse colírio sobre as nossas vidas, que o Senhor tire o tapão dos nossos ouvidos, mas você tem que ter essa posição de querer ser diferente. Você mesmo tirar, você mesmo pingar esse colírio e falar: Senhor, que eu possa enxergar a verdade, ouvir a verdade, crer e obedecer. Em nome de Jesus, eu queria que você estivesse se arrependendo. Confesse para Deus, feche os seus olhos. É você e Deus agora. O que você tem que se arrepender, igual foi aqui o testemunho, a palavra da Heloíse, mostrando. Às vezes você tem que se arrepender pelos seus filhos, pela sua geração, pela sua própria célula, os amigos teus, aqueles que você não tem sido um verdadeiro cristão. Como Ilhas testemunhou a transformação, qual a transformação para a sua vida? Que você precisa de arrependimento, a cura vem pelo arrependimento. Ore a Deus, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa. Peça perdão dos seus pecados agora. Não é fraqueza, irmão, é pecado. É pecado, você não quer fazer. Você não quer se consertar e dar todas as desculpas para não fazer o que é certo. Porque isso agrada a tua carne, as concupiscências carnais, humanas e diabólicas. O trauma fortalece a nossa vontade da carne. É uma desculpa para a gente cometer o que é errado e colocar a culpa em pessoas. Feche os seus olhos. Mesmo você que está aí no fundo, não é hora de observar, é hora de se quebrantar. Peça perdão a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas, nossas transgressões, ó Pai. Diante de Ti, do Teu altar. Perdoa todas as vezes que estivemos cegos, ó Deus. Cegos, Pai, apáticos. Como sepulcro caiado, Deus. Por fora até bom de aparência, mas por dentro podre. Quantas vezes damos todas as desculpas, ó Deus. Nos perdoa, Pai, porque também a distração tem consumido a nossa vida. Quanto, Deus, estamos distraídos, ó Deus. Não oramos mais. Irmão, se você não ora mais, peça perdão agora. Não oramos mais, não lemos mais a Bíblia. Não estamos nem aí, nos perdoa. Fazemos em primeiro lugar a nossa vontade do que a vontade de Deus. Nos perdoa. Peça perdão pelo seu pecado, pela sua apatia. Senão o Senhor virá como o juiz que aconteceu na vida do rei. É um fato, se não nos arrependemos. O pecado gera morte. O arrependimento gera cura, gera vida. Se arrependa, se arrependa. Faça a sua oração de arrependimento. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que tua presença aumente. Quando você não tem
Aleluia, Jesus. E eu queria que você viesse aqui à frente. Você que quer viver a plenitude, a promessa, tudo que o Senhor tem para a sua vida, conhecer a sua identidade, vem aqui à frente. Vem rapidamente, irmãos. Você que quer viver a promessa, vem rapidamente aqui à frente. Deus tem vida abundante, Deus tem plenitude. Plenitude, algo pleno, é uma vida alegre, é uma vida feliz, é uma vida cheia de entusiasmo, onde a tristeza não vai te pegar, onde a depressão não vai te pegar, onde o inimigo não irá te pegar, porque é você conhecer o seu verdadeiro eu. Ainda você não conhece, ainda você não se conhece de verdade, irmãos. Tem um homem bom aí dentro de você, tem uma mulher boa aí dentro de você, tem um filho de Deus, tem uma pessoa ousada, tem uma pessoa cheia de sonhos, tem uma pessoa que vai saltar muralhas, vencer gigantes. Sobrenatural vai acontecer através da sua vida. Eu convido os pastores, os líderes que puderem estar orando. O Senhor vai tirar você deste lugar. Tem um eu verdadeiro aí. Ele quer sair para fora. Ele quer viver.
Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem